Capítulo 27. Estes são os filhos de Israel segundo seu número, os chefes dos pais, e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas que entravam e saíam de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do primeiro mês estava Jazobeão, filho de Zabdiel, e em sua turma havia 24.000. Era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos, para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês estava Dodai, o Auita, com a sua turma, cujo líder era Miclote, também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército, para o terceiro mês, era Benaia, filho de Joiada, chefe dos sacerdotes, também em sua turma havia 24.000. Era este Benaia valente entre os 30, e sobre os 30, e na sua turma estava Mizabade, seu filho. O quarto, do quarto mês, era Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho, também em sua turma havia 24.000. O quinto, do quinto mês, Samute, o israelita, também em sua turma havia 24.000. O sexto, do sexto mês, Ira, filho de Iques, o tecoíta, também em sua turma havia 24.000. O sétimo, do sétimo mês, Eleis, o pelonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O oitavo, do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O nono, do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjamitas, também em sua turma havia 24.000. O décimo, do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zeraitas, também em sua turma havia 24.000. O undécimo, do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim, também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Eldai, o Netofatita, de Otniel, também em sua turma havia 24.000. Sobre as tribos de Israel estavam, sobre os Rubenitas era líder Eliezer, filho de Zicri, sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os Levitas, Asabias, filho de Quimuel, sobre os Aronitas, Zadoque. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi, sobre Sacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Ismaías, filho de Obadias, sobre Naftali, Jerimote, filho de Aziel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias, sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés em Gileade, Ido, filho de Zacarias, sobre Benjamim, Jaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os príncipes das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos para baixo, porquanto o Senhor tinha falado que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, assim o número não se pôs no registro das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel, e sobre os tesouros dos campos, das cidades, e das aldeias, e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita, porém sobre o que das vides entrava nas adegas do vinho, Zabdi, o Sifmita. E sobre os olivais e sicomoros que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita, porém Joás sobre os armazéns do azeite. E sobre os gados que pastavam em Saron, Sitrai, o Saronita, porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adilai. E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita, e sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agrita, todos esses eram administradores da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi, era do conselho, homem entendido, e também escriba, e Jeiel, filho de Acmoni, estava com os filhos do rei. E Aitofel era do conselho do rei, e Uzai, o Arquita, amigo do rei. E depois de Aitofel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém Joabe era o general do exército do rei.